Senhor, nós queremos ser dependentes. Queremos ser dependentes, ó Deus, da Tua voz. Obedecermos a Tua voz, ó Deus. Quantos de nós estamos com a visão tapada? Quantos de nós não conseguimos olhar um palmo além da nossa face? Porque deixamos de crer, ó Deus, na Tua voz. Deixamos, ó Deus, de olhar para a grandiosidade da Tua criação e do Teu poder. Estamos tão focados em nós mesmos. Estamos tão focados em nós mesmos. Oh meu Deus, em nome de Jesus, levanta a Tua igreja. Desperta a Tua igreja, ó Deus. Desperta a Tua igreja, Jesus. Para estender os olhos e ver que os campos estão brancos. Existe, ó Deus, uma seara. Ah, meu Deus, estamos tão acostumados, ó Deus, com o nosso modo de preservação ou de autopreservação, que nós estamos esquecendo, ó Deus, as almas que estão perecendo. Estamos esquecendo de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Oh meu Deus, desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Deus, para fazer a Tua obra. Oh meu Deus, que nós possamos conhecê-lo e saber, ó Deus, que o Senhor promete e não falha. O Senhor prometeu, ó Deus, que os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam, que eles teriam sonhos e visões e que o Senhor estaria com eles. O Senhor disse que a promessa não era só para mim. O Senhor disse que a promessa é para nós, para os nossos filhos e para tantos quantos o Senhor chamar. Oh meu Deus, derrama a Tua promessa sobre a Tua igreja. Derrama a Tua promessa sobre a Tua igreja. Que a Tua igreja levante os olhos, ó Deus, e veja o grande Deus que nós servimos. Aleluia. Aleluia, porque nós seremos uma grande nação. Nós seremos uma grande nação. Nós seremos uma grande nação. Oh meu Deus, derrama a Tua glória, Senhor, e encha o Teu povo, para que nós possamos, ó Deus, com ousadia, falar a Tua palavra, falar do Teu evangelho, Senhor, e sermos obedientes a Ti, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for tua família. Aleluia, o Senhor vai prosperar a tua família. É Deus quem cuida dos seus. Conte as estrelas do céu, essa é a promessa de Deus. Assim será. Ah, essas paredes não vão suportar. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou. Filho meu, levanta. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Aleluia, aleluia. Quando Deus chama Moisés, ele, numa
uma sarça ardente. Moisés caminha em direção àquela sarça. E Deus diz para ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Moisés se aproxima descalço. E ele ouve a voz de Deus, e Deus fala: você será o libertador. E Moisés dá uma série de desculpas. E a última foi: tá bom, eu vou. Mas quando me perguntarem quem é o Senhor, o que eu falo? E Deus disse: fala para eles que eu sou o que sou. Eu vou traduzir para você. Eu sou aquilo que for necessário que eu seja. Quando você tiver sede, eu sou água. Quando você tiver fome, eu sou maná. Quando o mar estiver à frente, eu sou Deus que abre as águas. Quando as serpentes ardentes se levantarem, eu sou o libertador, o Deus que salva. Eu serei coluna de fogo de noite e nuvem que protege de dia. Eu serei o seu guia. Eu sou o que sou. Não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Podeis tomar o vosso assento. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se você sente a presença de Deus aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Abra a sua Bíblia se você tiver. Na carta de Paulo a Tito, ao pastor Tito. Carta que Paulo escreveu a Tito. No capítulo de número 2, eu vou em poucos minutos falar o que Deus colocou no meu coração. Tito, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 11 ao 15. Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 15. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Esse último versículo aqui eu peguei para mim. Tá bom? O apóstolo Paulo falando para mim. Fala disto com toda autoridade. Exorta e repreende. Então eu vou fazer que nem Neemias fez lá no final do seu livro. Que ele diz que quando ele voltou para Jerusalém, depois de ter reconstruído o muro, ele vai de novo ver o rei, e quando ele volta, ele encontra tudo bagunçado. Diz que na casa do tesouro, ou na sala que era para ser a tesouraria da igreja, estava morando um impostor. Os sacerdotes tinham sido colocados para fora. Neemias disse assim: olha, eu briguei com eles. Não, ele não disse que falou suavemente com eles. Ele disse: eu briguei com eles. E eu espanquei alguns. E puxei o cabelo de alguns. Não se aplica para alguns aqui. Mas ele puxou o cabelo de alguns. E ele fez o que era necessário fazer. Porque às vezes, irmãos, a gente sofre como pastor. A gente, tem hora que eu falo, eu queria poder abrir a cabeça do crente e colocar as palavras lá dentro, mas não dá.
Mas esse último versículo aqui é para mim, tá? Então, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, e que ninguém te despreze. Agora, antes de eu começar a pregar, eu quero saber onde que estão os homens, os anciãos aqui de Josué capítulo 1, que disse assim: Josué, enquanto você andar nos caminhos do Senhor, qualquer um que se levantar contra, a gente mata. Cadê os homens de Josué capítulo 1 aqui? Glória, tem um aqui, dois ali, três, aleluia. Vocês fazem minha segurança lá na porta na hora de sair, para ninguém me bater, por favor. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito bom estar de volta nesse altar. Eu amo estar na nossa igreja ali na Flórida, eu amo estar em outras igrejas nossas, mas como eu amo esse lugar. O Senhor me deu o privilégio de poder estar aqui. E enquanto o Senhor permitir que eu aqui esteja, eu vou fazer isso aqui. Eu vou falar, vou exortar, vou repreender, porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. E hoje é um culto de domingo. É um culto de alegria, de adoração a Deus, e nós já fizemos isso. Mas é um culto da palavra de Deus. Nós chamamos o culto da palavra. Esse culto, ele é para adoração a Deus, mas é um culto onde nós ouvimos também a Deus. O apóstolo Paulo deixa Tito num lugar difícil. Tão difícil que no início do capítulo 1, ele fala de uns homens que eram bem difíceis de lidar. Uns homens teimosos. Ele vai chamar até de alguns outros adjetivos que no português soaria estranho. Ele diz que esses homens têm o ventre preguiçoso, não gosta de trabalhar. Não é o nosso caso. Mas Tito ficou num lugar difícil. E Tito provavelmente manda notícias para Paulo e fala assim: Paulo, está complicado aqui, eu estou meio preocupado com a situação aqui, a situação é difícil. Aí Paulo, sabendo quem era Tito, diz assim: foi por isso mesmo que eu te deixei aí. Foi por esta causa que eu te deixei em Creta. É para você colocar as coisas em ordem. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus chama pastores para pastorear a igreja, para colocar a sua vida em ordem. Então, quando o pastor tem uma chamada, um puxão de cabelo, um cutucão, uns tapas lá na frente, né? Não se preocupe, é o pastor corrigindo você. É o pastor cumprindo o que Jesus deixou na palavra de Deus para nós. Mas Paulo vai falando com Tito, e aí no capítulo 2, ele faz várias e diversas admoestações e exortações a Tito, falando para Tito ensinar homens mais velhos, mulheres mais velhas, a ensinar as mulheres mais novas e os homens mais novos. Por isso que nós trabalhamos aqui com o departamento, irmãos. Por isso que você vem nas mulheres de fé, porque vão ter algumas mulheres lá com sabedoria, para te dar sabedoria para você alcançar o céu. Por isso que uma vez por mês nós nos reunimos aqui os homens e fazemos aqui um bate-papo, né? Fazemos aqui uma reunião de homens onde alguns são desafiados, né, neguinho? Alguns são colocados contra a parede, né? Mas glória a Deus, é assim que Jesus faz. Ele vai nos ensinando, Ele vai nos ajudando. Às vezes eu sou desafiado, eu sou colocado na parede por causa de alguma coisa que alguém falou, alguma coisa que nós aprendemos ali em conjunto. Por isso que nós temos escola dominical, porque aqui é ferro afiando ferro, literalmente. Sai faísca aqui. Literalmente, nas nossas escolas dominical ou dominicais, na escola de segunda-feira, com o currículo de escola dominical, nós temos aprendido aqui muito, irmãos, uns com os outros. Dúvidas são sanadas biblicamente. Nós deixamos todos os nossos achismos de lado e aprendemos a palavra. Aí, agora Paulo escreve a Tito e fala assim: você tem que fazer tudo isso. E você tem que fazer isso por um motivo, Tito. Porque a graça não foi derramada para quem você gosta. Eu falo sempre isso aqui. Ele diz assim: a graça foi derramada para todos os homens.
não é só para quem você quer, não é para aquele da sua preferência, não é para o amigo bom, para a amiga boa, ou aquele que faz parte da sua panelinha. A graça Deus derramou para todos. Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira, não os crentes de tal maneira. Ele amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, o único da espécie, para que você seja salvo, para que aquele que crê nele seja salvo. Então, a graça não é só para você, ou para aqueles que estão aqui hoje, mas o Senhor nos chama a conclamar e proclamar o Evangelho, porque a graça é para todos aqueles que creem. O apóstolo Paulo vai dizer assim: como crerão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não há quem envie? Ah, pastor, eu não fui enviado. Foi? Você acha que você está fazendo o que aqui? Você acha que Deus te tirou lá de trás da malhada para quê? Estou usando aqui o Davizinho, né? Deus te tirou lá de trás da roça, de trás do chiqueiro, de trás do curral. Para quê? Para você vir aqui e fazer outro curral aqui? Não. Ele te tirou e te trouxe para um aprisco, onde Ele cuida de você e manda você sair e buscar a ovelha perdida. A graça foi derramada e se há manifestado para a salvação de todos os homens, daqueles que creem. Paulo fala: a saber, os que creem em seu nome. E nós, irmãos, eu não me canso de exortar esta igreja que o Senhor Jesus, pela graça dele, colocou em minhas mãos, não para que eu fosse seu dono ou controlasse você, mas para que eu te ensine o caminho. Nós fomos chamados para apresentar o Evangelho a toda criatura. Eu gosto de bater nessa tecla. Nós somos uma igreja missionária. Nós perdemos tempo às vezes. Eu falei com um amigo essa semana, o debate interno terrível. Nós vivemos uma guerra espiritual tão forte. Para quem não acredita em guerra espiritual, você é o melhor parceiro do diabo. Difícil dizer amém, né? Quem não crê em guerra espiritual é o melhor parceiro do diabo. Você já está contra. Porque nós estamos em guerra. E na vida militar, o pior militar não é aquele que diz assim: eu não quero ir. É aquele que vai e te deixa na mão, porque você confiou a vida na mão dele. A pior coisa que tem é você estar na guerra e não saber que está na guerra, ou não se importar com a guerra. Essa semana eu cheguei num determinado lugar e eu vi um homem sentado num banco. Eu entrei, fiz o que eu tinha que fazer, saí. Entrei no meu carro e aquele homem estava sentado naquele banco de cabeça baixa. Eu liguei meu carro e o Espírito Santo falou assim: desliga e vai falar com ele. E começou uma guerra dentro de mim. Até agora eu estou estranhando isso, porque eu nunca me recusei em falar de Jesus. Mas foi uma batalha tão grande na minha mente. Como que você vai lá falar para essa pessoa? O que você vai lá falar para essa pessoa? E eu abaixei a minha cabeça por 1 minuto e falei: Senhor, eu vou lá. Dei aquela respirada funda, peguei um dos nossos panfletos de evangelismo e caminhei até aquele homem e falei de Jesus para ele. O que acontece é que nós estamos em guerra, mas não entendemos que estamos em guerra. A nossa mente é bombardeada a todo instante e nós esquecemos a todo instante desta graça, esta graça aqui, que nos salvou. E parece que estamos vivendo uma graça
que só veio para nós num momento específico e determinado da nossa vida, nos salvou e acabou tudo. Está tudo bem agora, eu estou salvo. Eu não preciso mais fazer nada, porque agora eu estou salvo. Agora já está tudo bem para mim. Enquanto nós não conseguimos ver vidas e vidas que vão caindo no abismo e todos os dias sendo ceifadas. Pastor, achei que hoje era culto com participação das irmãs. Não tem uma mensagem para mulher aí? Não tem, essa é para mulher. Mas é para homem também, de Deus. É para quem um dia entregou a sua vida para Jesus e disse: Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida, mas eu quero também que o Senhor seja o meu Senhor. Porque fazemos o que queremos. A graça de Deus se ha manifestado em Jesus. Isso é tão lindo, irmãos. Não tem como a gente falar isso, porque é a Bíblia inteira. O escritor aos Hebreus começa assim, o livro de Hebreus: tendo Deus outrora falado por intermédio dos pais e dos profetas, agora Ele fala a nós pelo Filho. A graça manifestada em Jesus. Ele fala a nós agora pelo Filho. Nós temos agora tudo que precisamos para fazer aquilo que os profetas não tinham. Eles só tinham a promessa. Nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo, e é Ele quem nos manda, e é Ele quem nos comissiona. O que essa graça fez, pastor? Ela foi manifestada para quê? Não só para salvar, ensinando-nos. Essa graça, ela é salvadora, mas ela também ensina. O que ela ensina, pastor? Ela ensina que quando nós renunciamos à impiedade e às concupiscências mundanas. Para aí um pouquinho. Qual que é o nosso texto áureo aqui? Já estava com saudade de falar ele, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ser alcançado pela graça não é para sair pulando, dando glória a Deus só, e esquecer que agora existe uma vida de renúncia. Existe uma vida de não mais eu, mas Cristo vive em mim. Existe uma vida de que agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo-a na pessoa gloriosa do Filho de Deus. Não é uma graça que só veio para me salvar, mas é uma graça que veio para me ensinar, para me conduzir para o céu. Ela me ensina que quando eu vou pisar fora da linha, acende um sinal vermelho, ela fala: volta aqui. Ela ensina pela sua palavra que nós precisamos renunciar, sim. Aí, como não é culto de doutrina, eu não vou bater muito forte, mas só vou bater um pouquinho. Nós não somos de nós mesmos. O Senhor Jesus diz que agora nós pertencemos a Ele. Nós não somos mais os donos de nós mesmos. Tem uma música muito antiga de um cantor hispano que diz: você não é dono da sua vida. Você não sabe a hora que você nasceu, sabe, né? Mas você não sabia quando ia nascer, e você não sabe quando vai morrer. Você não é dono da sua vida, existe um dono, existe um Deus que controla a sua vida, ainda mais se você se declara servo dele. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, mas ele não se cansou de dizer Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, o preso do Senhor Jesus Cristo. Paulo, o escravo, o prisioneiro. Ache o adjetivo que você quiser, mas ele se colocou para servir até a morte. Testemunha de Jesus. É aquele que testemunha e vai até o fim. É o mártir verdadeiro. O sujeito que renunciou, a pessoa que se renuncia a si mesmo,
ela não teme a morte. Você nunca se perguntou o que passava na cabeça daqueles apóstolos, aqueles discípulos de Jesus? Você nunca se perguntou por que é que alguns homens e mulheres na igreja primitiva e lá nos primeiros séculos da igreja se entregaram para a morte por amor a Jesus e não renunciaram? Eles não renunciaram o nome de Jesus, mas renunciaram todo mundo. No Coliseu Romano, enquanto homens, mulheres e crianças estavam sendo espedaçados por animais, eles estavam ajoelhados e a história diz que eles cantavam hinos ao Senhor. E aquilo foi tão forte, tão poderoso, que pessoas na arquibancada que estavam ali para aplaudir, desciam chorando as escadas e diziam: me deixa entrar ali também, porque eu quero esse Jesus. Você vai morrer, mas eu quero esse Jesus. Você vai ser despedaçado, mas eu quero esse Jesus. E nós às vezes disfarçamos. Faz de conta que agora eu nem crente sou. Faz de conta que agora nós nos damos ao luxo de virar a cara para um irmão. Nós nos damos ao luxo de brigar por coisas. Paulo pergunta assim: não tem ninguém sábio entre vós que possa resolver essa causa? Melhor ainda, por que você não fica com prejuízo? Nós queremos ganhar, ganhar e ganhar, mas muitos estão ganhando a terra, mas não vão herdar o céu. Hoje de manhã o pastor Ron pregou sobre cristianismo nominal. Quantos vivem um cristianismo nominal, esquecendo que a graça não veio só para salvar, mas ela veio nos ensinar a renunciar a todas essas coisas. Começando com nós mesmos. Começando com quem eu sou, o eu. Nós estamos vivendo em tempos em que o evangelho ele veio para fazer cócegas nos nossos ouvidos. Não precisa ir muito longe, volta uma página na sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 4, ele chama e fala assim: olha, prega no versículo 2 a palavra, ele fala: eu conjuro-te, eu te imploro, que você pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, instes a tempo e a fora de tempo. Redarguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo, Timóteo, aqui ele está falando com outro pastor, que os crentes, que o povo não mais vai ouvir, não conseguirá mais ouvir a sã doutrina. Eles vão buscar pessoas que falem aquilo que eles querem ouvir, porque eles terão comichão, cócega nos ouvidos. A doutrina sã e pura, ela trata você na alma, ela trata você no espírito, e isso reflete para o seu corpo e muda quem você é de dentro para fora. Agora, essas doutrinas que alguns, e eu não estou falando de todos, mas alguns estão pregando, eles estão pregando só vitória, só glória, de glória em glória, de vitória em vitória. Eu sei que nós somos mais do que vencedores, mas a Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que todos aqueles que quiserem viver uma vida pia padecerão perseguições. Mas nós queremos um evangelho fácil, um evangelho de facilidades, de comodismo. Mas a Tito ele escreve, fala para eles, essa graça vem ensinando a nós renunciarmos impiedade, concupiscências mundanas. Vivamos neste século sóbria. Você tem que ter equilíbrio, sobriedade. O oposto é o ébrio, é o bêbado. Quem está sóbrio não faz loucura. Quem está sóbrio vive pela palavra.
Nós não vivemos de sentimentos e nem de movimentos, nós vivemos de alicerce, de base, de fundamento, que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ele disse: eu lancei o fundamento, e nenhum outro edifique sobre qualquer outro fundamento a não ser este, Jesus Cristo. É o fundamento do crente. O fundamento desta igreja é Jesus Cristo. O fundamento, a base é a palavra, o Logos de Deus. Esse é o fundamento. E ele vem e fala assim: viva sóbria. Ai, pastor, a dificuldade veio, arrepiou, eu dei 3 rodopios. Irmão, você pode dar 20. Só que quando vier a dificuldade mesmo, quando a onda bater no seu barco, quem tem que estar lá dentro é a palavra, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Ele que estende a mão e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te, e há bonança. Não existe outro, não existe sentimentalismo, existe sobriedade na palavra de Deus. Sóbria, justa, não é a minha justiça. Falei num casamento aqui ontem, não é sobre vencer os nossos argumentos e aquilo que achamos, é sobre Deus na nossa vida. É Jesus, é a justiça de Deus. Deus diz que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. A justiça que prevalece é a justiça de Deus. Sabe quem que é a justiça de Deus? Alguém se arrisca a falar? É Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que a justiça de Deus se manifesta em Jesus. Então, a nossa base é Jesus, a nossa justiça é Jesus. E aí ele vem falando para nós vivermos pia, ou melhor, vivermos neste presente século sóbria, justa e piamente, que é uma palavra que fala da completude de Deus na nossa vida. Um homem, uma mulher pia, é alguém que está completo em Deus e na sua palavra. É alguém que não vive segundo as coisas deste mundo, mas é alguém que é amparado, guiado, liderado, dirigido pela palavra de Deus. Tudo afunila em Jesus. Paulo está falando, a graça veio para isso, para nos ensinar isso. Não é para só você ser salvo. E aí, ele fala de uma outra coisa que a graça faz, eu vou terminar nisso. Ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento do nosso grandioso Deus e Senhor Jesus Cristo. Quantos de nós já perdemos de vista o glorioso dia? Quantos de nós já perdemos de vista um dia em que devia ser o nosso maior anseio? O apóstolo João fala lá em João 14 sobre esse dia. E a gente está acostumado a ouvir essa palavra em velório, como se Jesus fosse voltar só no velório. Mas ele disse assim: não se turbe o vosso coração, não fica triste não. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Mas escuta aqui, eu vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. A palavra de Deus contém quase 9.000 promessas, mas a gloriosa promessa da vinda de Jesus está de pé. O Senhor Jesus, ou o Senhor Deus, Ele prometeu a primeira vinda de Jesus no Velho Testamento, e Jesus veio. No Novo Testamento tem 3 vezes mais promessas em número da segunda volta de Jesus, e muitos não creem ou deixaram de crer. Jesus está voltando.
Ontem eu conversava com uma mulher aqui embaixo, ou estava perto dela enquanto arrumávamos aqui o nosso ginásio para o evento. E alguém disse assim, vem para a igreja. Ela disse assim, faz tempo que eu não vou. Você é católica, você é isso, você é aquilo. Não, eu sou desviada. Eu falei, você é o quê? Você fala isso perto de pastor? Você diz o quê? Desviada, pastor. Eu falei, você era desviada. Eu falei, você lembra que Jesus vai voltar? A pessoa chega a tremer de cima e embaixo. Todos aqueles que aceitaram Jesus têm o Espírito Santo em si. Presta atenção. Se você um dia aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vê a hora de voltar. A Bíblia diz que um dia nós seremos tirados. E só tem uma coisa que está segurando o filho da perdição, somos nós. Um dia, e está chegando, porque eu sinto esse mover do Espírito Santo. A parábola das 10 virgens diz que à meia-noite haverá um clamor. É um clamor de despertamento para a igreja. Só que a igreja tem duas espécies de pessoas. Todas elas estão dormindo. As 10 virgens estavam dormindo. Mas quando o noivo chamou, 5 estavam preparadas. Lá em Cantares de Salomão, no capítulo 5, se eu não me engano, versículo 2 ou 3, ela diz assim, a noiva, ela diz, eu dormia, mas o meu coração velava. Quem é a noiva que está preparada, que quando Jesus chamar, vai estar pronta. Não importa se você vai estar acordado ou vai estar dormindo, haverá um clamor de despertamento. E o Senhor Jesus disse, 2 estarão no moinho, um será tirado e um será deixado. Eu sei que você é o que vai ser tirado. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Você será levado. 2 estarão numa cama, um será tirado e outro será deixado. Você é, em nome de Jesus, aquele que será tirado. Se você pode, fique de pé em nome de Jesus. Nós estamos aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto isso, nós vamos vivendo uma vida justa, pia, sóbria, para falar e representar esse reino nessa terra. Porque o Senhor Jesus quer usar você. O Senhor Jesus quer usar a sua vida. Eu vou orar, se você puder, ore comigo. Fale com Jesus. Se você tem se distraído em algum momento, hoje é dia de você falar para Ele, Senhor, eu não quero me distrair. É tempo de sair da sua tenda. Sai de dentro da sua própria cabaninha, do seu próprio mundinho que te limita. Sai, ouve a voz de Deus. Levante os seus olhos, olhe para as estrelas do céu e as conte se você puder, porque assim será as almas que o Senhor vai dar para esse lugar. Eu estou profetizando, teremos uma grande colheita em nome de Jesus. O Senhor está levantando um exército para ganhar almas para o reino dele. O Senhor está levantando um exército para levantar e fazer uma grande colheita nesse lugar. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que não é salvo, ou está desviado, ou afastado, e quer vir fazer um concerto com Deus. É o único chamado que eu estou fazendo. Se tem alguém afastado ou desviado, o Senhor Jesus vai voltar. E Ele prometeu. Aleluia, amém. Jesus voltará. Se você está longe, se você quer fazer um concerto com Deus, hoje é o seu dia. Hoje é dia de você voltar para os pés do Salvador. Ele te convida, Ele te chama, Ele está te chamando. Faça um concerto com Ele. O Senhor Jesus está te chamando. Eu vou orar por você. Sepulcros pra fora, Jesus breve vem.
Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Senhor Jesus, é a tua palavra que foi pregada, nada de mim, não a mim, mas a ti, Senhor, a glória. Meu Deus, em nome de Jesus, cada pessoa que aqui está, que essa palavra invada, que essa palavra inunde, que essa palavra, Senhor, possa remoer e trazer convicção de quem nós somos e de onde nós queremos chegar. Nós aguardamos, ó Deus, nós aguardamos a tua vinda. Aguardamos o aparecimento na glória do nosso Senhor Jesus Cristo, pois essa é a nossa bem-aventurada esperança. Muitos já deixaram de crer, Senhor, mas nós continuamos crendo e estaremos firmes, porque o apóstolo Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas o Senhor não quer que nenhum se perca. Usa-nos para buscar os perdidos. Usa a tua igreja para buscar aqueles, ó Deus, que precisam de mudança, desta graça que salva e que levanta para fazer a tua obra. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos agradecidos. Leva o teu povo em paz, debaixo das tuas mãos. Guarda-nos durante esse dia nas ministrações que faremos, ó Deus, para a tua glória. Salva vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.